do Piauí. Do Palácio do Planalto, Luiz Augusto Mendonça. 19h30. Leila Santos. Apresentação: Carmen Lúcia e Clemente Drago. Edição: Vandler Cunha. Boa noite. Boa noite. A Voz do Brasil. Primeira meia hora, produzida pela Radiobras, empresa brasileira de comunicação. A seguir, o noticiário do Congresso Nacional, sob a responsabilidade das mesas diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Decisão sobre recesso parlamentar pode sair ainda hoje. A decisão sobre o recesso parlamentar de julho poderá ser adotada ainda esta noite. No encerramento desta edição, o presidente do Senado, José Sarney, encontrava-se no Palácio do Planalto tratando da questão com o presidente da República. Também participava do encontro o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Em entrevista concedida na manhã de hoje, Sarney reiterou que não existe interesse público relevante que justifique a autoconvocação do Congresso. A suspensão do recesso, segundo Sarney, dependeria de uma convocação pelo presidente da República. Em plenário, o senador Gilvan Borges defendeu a convocação do Congresso. Ele acha que a votação das emendas constitucionais não deve ser interrompida. A continuidade dos trabalhos vai acelerar a reforma da Constituição, disse o senador. A proposta de emenda constitucional que flexibiliza o monopólio estatal do petróleo já está tramitando no Senado. A emenda foi recebida ontem à noite pelo presidente José Sarney das mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães, logo após haver sido aprovada em segundo turno pela Câmara. Hoje, em sessão extraordinária, a emenda foi lida em plenário e em seguida encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O senador Ronaldo Cunha Lima é o relator da matéria. Ele adiantou que o seu relatório vai proteger a Petrobras. Eu começo a examinar, tão logo receba a designação, o projeto com todos os votos e manifestações oferecidos na Câmara dos Deputados, para oferecer meu voto e fixar minha posição, principalmente que é revelada no sentido de proteger a Petrobras, proibir a sua alienação e manter sob seu controle exclusivo as 29 bacias já existentes e ainda que nas concorrências futuras ela possa ter preferência em igualdade de condições. Se for possível isto, alterando a lei 2004, que é a lei que institui a Petrobras, eu farei. E se houver necessidade de mudar o texto, eu mudarei. A proposta de emenda constitucional que trata da exploração e concessão de gás canalizado pelos governos estaduais teve sua segunda sessão ordinária para discussão. Conforme esclareceu o presidente do Senado, José Sarney, a proposta deverá ser votada na próxima segunda-feira, caso haja quórum, quando terá decorrido o prazo de 5 sessões ordinárias para a discussão da matéria e a apresentação de emendas. O senador Ney Suassuna também criticou a política de juros altos. Ele apontou distorções relativas à política de preços agrícolas e manifestou preocupação com o futuro da agricultura no país. Ney Suassuna cobrou do governo uma solução para o problema. O senador também comentou a greve de professores na Paraíba e a impossibilidade do Estado de conceder aumentos salariais à categoria. Ney Suassuna foi apoiado em apartes pelos senadores Lauro Campos e Rames Tebet. Também o senador Esperidião Amin disse que o governo Fernando Henrique Cardoso está equivocado ao permitir que as taxas de juros permaneçam em níveis tão elevados e ao liberar importações que ele considera inúteis. O senador Gilvan Borges disse que o ministro do Planejamento está controlando os cofres do governo de forma autoritária, sob a alegação de que suas decisões objetivam controlar a inflação. Segundo Gilvan Borges, José Serra toma decisões sem levar em consideração os interesses nacionais e regionais. Segundo o senador, os setores agropecuário, industrial e comercial enfrentam sérias dificuldades por causa dos juros altos e o ministro do Planejamento não reconhece essa situação. Gilvan Borges aproveitou para pedir à dona Ruth Cardoso que incorpore no programa Comunidade Solidária um projeto de planejamento familiar que mobilize imprensa, centros de saúde, igrejas e escolas. O senador Júlio Campos afirmou que a falta de conservação das estradas brasileiras é um problema de segurança nacional. Ele defendeu a privatização ou sistema de concessões para resolver o problema. O senador informou que no ano passado 6.000 pessoas morreram nas rodovias do país, número semelhante ao das vítimas no conflito da Bósnia. Júlio Campos lembrou os prejuízos para a economia causados pela falta de conservação das estradas. Segundo ele, dos 7 milhões de toneladas de grãos produzidos pelo Mato Grosso, 2 milhões se perderam devido às dificuldades de escoamento da produção.
solução mais viável econômica e politicamente é a participação da iniciativa privada no setor das estradas rodoviárias, seja mediante concessão ou mediante privatizações efetivas, a fim de garantirmos o desenvolvimento da economia brasileira. Júlio Campos apelou ao ministro do Exército, Zenildo de Lucena, para que o 9º Batalhão de Engenharia do Exército desenvolva um plano emergencial de conservação das estradas. E ao ministro dos Transportes, o da Circlai, para que apoie o DNR no sentido de reformar os trechos mais críticos das rodovias. Os senadores Carlos Bezerra e Esperidião Amin apartearam Júlio Campos. O senador Jonas Pinheiro pediu ao governo federal que dê especial atenção à agricultura da região centro-oeste. Segundo o senador, os agricultores da região serão prejudicados pela fixação dos limites de financiamentos, pela exclusão da cultura da soja no crédito rural e pela impossibilidade de se valerem da política de garantia dos preços mínimos. Jonas Pinheiro acrescentou que o estado do Mato Grosso enfrenta outro obstáculo, a distância dos centros de industrialização e de consumo. Jonas Pinheiro contou com o apoio do senador Mauro Miranda. Afastado dos trabalhos legislativos por motivo de doença, o senador Sebastião Rocha retornou hoje ao Senado e agradeceu a todos os que o apoiaram, especialmente ao presidente do Senado, José Sarney. Sebastião Rocha também registrou com pesar o falecimento do deputado estadual do Amapá, Nelson Salomão, destacando sua importância para o Estado. Em nome da mesa do Senado, o presidente Sarney manifestou satisfação pelo restabelecimento de Sebastião Rocha e também associou-se às manifestações de pesar pelo falecimento de Nelson Salomão, lembrando os grandes serviços prestados ao Amapá pelo deputado. Também saudaram o retorno de Sebastião Rocha, o líder do governo Elcio Álvares e os senadores Eduardo Suplicy, José Fogaça e Romeu Tuma. O senador Romero Jucá cobrou do governo federal a urgente definição da taxa de juros para os financiamentos dos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste. Romero Jucá diz que há mais de um mês as operações desses fundos estão paralisadas por falta de definição da taxa de juros e isso, alertou Jucá, prejudica a economia das regiões Norte e Nordeste. O senador Lúcio Alcântara lamentou a morte do ex-deputado cearense Álvaro Lins Cavalcante, ocorrido ontem em Brasília, destacando sua longa atividade junto ao Congresso, ao governo do Ceará e à Casa do Ceará, que atende pessoas carentes em Brasília. O presidente do Senado, José Sarney, associou-se à homenagem a Álvaro Lins Cavalcante. O senador Romeu Tuma leu em plenário o manifesto da Confederação Nacional das Associações Comerciais, que reuniu-se hoje em Brasília. No manifesto, a Confederação protesta contra a escassez de crédito e os juros altos e defende a reforma fiscal. Também fizeram pronunciamentos os senadores Carlos Bezerra, Ademir Andrade, Eduardo Suplicy e Lauro Campos, pormenores em próxima edição. A sessão de hoje do Senado Federal foi presidida pelos senadores José Sarney, Teotônio Vilela Filho, Odacir Soares, Júlio Campos, Renan Calheiros e Antônio Carlos Valadares, e secretariada pelo senador Jefferson Pérez. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto que facilita a entrada de turistas no país. O projeto, relatado pelo senador Luiz Alberto de Oliveira, prevê a concessão de vistos por até 5 anos. O presidente do Uruguai, Júlio Maria Sanguinetti, foi saudado hoje pelo Congresso Nacional como um homem que desempenhou papel decisivo no processo de restauração democrática de seu país e na consolidação dos laços fraternos que unem as nações do continente. O Congresso Nacional realizou sessão solene para recepcionar Sanguinetti, que visita oficialmente o Brasil. Pela Câmara dos Deputados, falou o deputado Augusto Nardes, e pelo Senado, a senadora Emília Fernandes. Ambos gaúchos, eles enfatizaram a identidade cultural, as afinidades e os objetivos comuns que ligam Brasil e Uruguai. Também o presidente José Sarney homenageou Júlio Maria Sanguinetti, destacando que o presidente uruguaio sempre colocou suas qualidades de estadista, político e intelectual a serviço de sua pátria. Segundo José Sarney, o Uruguai, um país de dimensões pequenas, torna-se maior com homens como Sanguinetti. O presidente uruguaio, recentemente reconduzido ao cargo, fez renascer entre os seus compatriotas o sonho de ver o país crescer, acrescentou José Sarney. O presidente do Congresso Nacional observou ainda que o Mercosul permitiu que o Brasil encerrasse divergências históricas com a Argentina e consolidasse, revivesse e tornasse mais forte a amizade fraterna que liga o país ao Uruguai. Agradecendo a acolhida dos legisladores brasileiros, o presidente Júlio Maria Sanguinetti destacou que, ao contrário dos países da Europa que se uniram depois de uma guerra, os países da América Latina construíram sua união por meio da vontade política. Sanguinetti deu ênfase ao processo de democratização do continente, mas advertiu que a democracia não é um bem definitivamente conquistado, mas uma frágil flor que precisa de cuidados diários. O presidente uruguaio ressaltou também o papel do continente latino-americano como defensor da paz mundial. Somos povos de paz, tolerância e igualdade e temos que marcar nossa presença no mundo, recomendou Sanguinetti. E atenção!
O presidente José Sarney acaba de anunciar em entrevista coletiva que o recesso parlamentar de julho deverá ser mantido. Este, o noticiário produzido pela Subsecretaria de Divulgação do Senado Federal. A seguir, as notícias da Câmara dos Deputados. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Câmara indica deputado mineiro para o Tribunal de Contas. O plenário da Câmara aprovou hoje em votação secreta o nome do deputado Humberto Souto para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, deixada por Elvia Lordello Castelo Branco. Durante toda a tarde, os parlamentares homenagearam Humberto Souto, que teve seu nome aprovado por 364 votos. Antes do início da votação, Humberto Souto disse qual seria sua principal preocupação ao tomar posse no novo cargo. E aqui deixar o meu agradecimento a todos e dizer que, se escolhido para ministro do Tribunal de Contas, o meu único compromisso é com o meu país, com a verdade e com a dignidade. Jacques Wagner, do PT, elogiou a figura política de Humberto Souto, mas disse não concordar com a forma de preenchimento das vagas para o cargo de ministro do TCU. Também Luiz Carlos Santos teceu elogios ao deputado Humberto Souto e disse estar convicto de que, no TCU, o deputado continuará a representar de forma digna o povo mineiro. Outro deputado a elogiar Humberto Souto foi Aldo Rebelo, do PCdoB, que reconheceu o trabalho desenvolvido pelo deputado em prol da valorização do parlamento. Após o anúncio do resultado final, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo, prestou sua homenagem ao novo ministro do TCU. Não é comum o presidente da Câmara dos Deputados comentar resultado de votações. Entretanto, não poderia deixar de registrar a minha satisfação como homem público, após o resultado soberano do plenário, que acaba de indicar, em homenagem à classe política brasileira, um político sério, competente, honesto, digno, honrado, que sempre contribuiu para enaltecer a imagem do nosso poder, com o seu talento, com a sua capacidade pessoal. Como presidente da Câmara e como político, sinto-me orgulhoso